Continuando com a nossa programação, nós começaremos o período da tarde com o painel Agenda ESG, Revolução nos Negócios e na Sociedade. Este painel nós iniciaremos de uma forma diferente. Infelizmente, uma das nossas convidadas não pôde estar presente e a Teresa Valentova, líder de projetos da Economics of Mutuality Solutions, enviou um vídeo legendado e agora nós vamos assisti-lo. And participants who are present today. First of all, I would like to thank and appreciate all the distributors companies and their employees who participated in the Abad quantitative survey. But before the very survey results presentation, let me share with you what we mean by purpose of business and why it matters to us. What preceded the partnership of Abad and Economics of Mutuality on the survey, and what Economics of Mutuality stands for. We believe that the purpose of business is to produce profitable solutions to the problems of people and planet, not to profit from creating problems for people and planet. This survey, the project, is special because the common purpose of three parties triggered an opportunity for collaboration. On one hand, we have Economics of Mutuality Solutions with its unique methodology, and Abad, who saw the partnership as an enabler to set the sustainability agenda in evidence within the sector and provoke the debate to intensify projects in the social, environmental, and governance spheres. On the other hand, we have Mars, FMCG company, who sponsored this pioneer initiative and envisioned the opportunity to help the sector to understand better the general state of well-being among distributors, companies, employees, the level of trust between them, as well as identify the drivers of job and life satisfaction and drivers of economic performance. And the partnership has been designed to ultimately co-create mutual holistic value within the distributors ecosystem by orchestrating collective growth opportunities. The Economics of Mutuality is based on the idea of transforming the economic system by creating a mutuality of benefits among all stakeholders. After 15 years of in-depth research and practice, pioneered by Mars Incorporated and Oxford University Saïd Business School, we began exploring mutual value creation ahead of many other organizations. The Economics of Mutuality, operating globally from Geneva in Switzerland, is a groundbreaking management innovation with a purpose-driven global team and a network of senior advisors that can deliver greater value to society and the environment, and also superior business returns, a win-win for all stakeholders. It's not about doing less bad at a cost, but more good at a profit. The Economics of Mutuality methodology empowers companies to outperform by investing in human, social, and natural capitals within the ecosystems in which they operate, and benefiting from enhanced returns. We offer a practical five-step iterative process to unlock impact and value creation. We measure four capitals: human, social, natural, and shared financial. In the Economics of Mutuality Abad quantitative survey, which took place in the months of December 21 and January this year, we have measured the following elements. Besides the socio-demographic and firmographic variables, we also measured the human, social, natural, and shared financial capitals. In the descriptive analysis, we studied human capital variables such as general well-being, levels of life and job satisfaction, perspectives of job, or, for example, employers' recommendation. Social capital variables such as levels of trust towards stakeholders, inclusion and exclusion. We also measured shared financial capital, and sustainability actions and willingness to increase efforts in companies represented the natural capital variables. In the statistical analysis, we looked for correlations between outcomes, and we identified
what the drivers of life and job satisfaction are and what the drivers of economic performance are. Before sharing the key insights from both descriptive and statistical analysis, let's have a look at the summary of the participation and main respondent profile. Our survey reached 113 distributors companies. 46%, that is concretely 52 companies, participated in the survey with a total of almost 2,000 unique respondents. The predominant profile of a respondent was a man aged between 30 and 50 years, non-manager, that is not having any direct report, and working in the sales department. Now let's jump straight into the survey results. This is the first high-level insight from the descriptive analysis. We found that distributors tend to highly recommend their job, even beyond their level of job satisfaction and job income. While only 38% of the distributors are highly satisfied with their job income, 70% of the distributors' employees respondents would recommend their job to someone else. Distributors feel that their job doesn't offer enough good opportunities for promotion and career advancement, besides the positive financial growth of their business and job income. Learning new skills and improving education is one of the most important aspirations for 75% of the distributors. 81% of the distributors feel that their business will grow, and almost 80% of the respondents feel that their income will increase in the next 3 years. Distributors seem not overly satisfied of most of their job characteristics, especially for 3 specific items that we call main pain points. And these are the wage, regional tax system, and safety of roads. When it comes to the levels of trust, they are quite moderate in the working environment, but they are rather lower. The levels of trust are rather lower when it comes to trust towards customers, e-commerce companies, and especially authorities. Distributors believe that the company's initiatives are essential to achieve global environmental goals, and distributors would like companies to increase sustainability efforts. 78% of the respondents would like companies to increase such efforts, and only between 20 and 30% of the respondents feel that their company is highly engaged in sustainability. When it comes to the statistical analysis, here are the key insights. Distributors' economic performance is driven by 3 components. Trust, especially towards manufacturers, customers, and other distributors. And then the fact that they sell online, and also by the fact or the situation where a company, distributor's company, owns an external fleet of vehicles, meaning does not own their own fleet of vehicles. The survey revealed the distributors' levels of life and job satisfactions and what drives them. So trust, again, especially towards manufacturers, customers, other distributors. Then satisfaction with manufacturers. Another driver of life and job satisfaction are the perspectives of job, mainly when it comes to whether there are opportunities to learn new skills, and also satisfaction with income and working conditions. Summarizing the key insights from the survey led us to identify a main 4 opportunity areas. The first one is providing learning opportunities and skills development for distributors' employees. The second one is collaborating on sustainability actions. The third one would be enabling distributors' companies to have an online presence, to sell online, to enhance their economic performance. And last but not least, the trust that actually cuts across.
I would like to thank you for your attention, and we are looking forward to receiving your feedback and for potential collaboration. Thank you. Uma salva de palmas para a Tereza. Ela não está aqui, mas pode estar assistindo a gente. E agora, continuando a nossa programação, chamarei novamente o painel Agenda ESG, Revolução nos Negócios e na Sociedade. E para debater sobre as iniciativas inovadoras de sustentabilidade e o resultado em uma pesquisa inédita no setor, convidamos ao palco o presidente da ABAD, Leonardo Miguel Severini. O mediador Luiz Marcati, do Mesa Corporate Governance. Luana Borges, diretora sênior de vendas sul e globais da Procter & Gamble. José Luiz Turmina, primeiro vice-presidente da ABAD. Guilherme Bramer, CEO da Bumera. E Flávio Vinci, presidente do Grupo ABAD Jovem e Sucessores. Com a palavra, Luiz Marcati. Boa tarde a todos. Prazer muito grande estar participando desse evento, um grande evento, um belo congresso. Nominando o presidente Leonardo, eu quero estender o agradecimento pelo convite a todo o grupo de trabalho que organiza esse evento e me propiciou essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou abrir a conversa aqui. Eu tenho algum para passador aqui? Ah! É bom ter o equipamento certo sempre. Eu vou abrir a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. Na realidade, a abertura já foi feita pela apresentação de uma rica pesquisa. Me parece que vocês vão ter muito insumo para trabalhar nas suas empresas nos próximos meses, só interpretando isso e identificando oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Mas eu vou falar genericamente o que é esse tal de ESG que está tão presente nos ambientes das empresas, nas conversas, na imprensa, em tudo que nos cerca. Não é? Para onde? Obrigado. Esse termo ESG surgiu a partir da carta de um grande executivo e empresário norte-americano, Larry Fink. Ele é o CEO do BlackRock, que é um dos principais fundos de investimento institucionais do mundo. Todo ano, o Larry Fink solta uma carta com diretrizes para os CEOs do BlackRock por todo o mundo, ou seja, direcionando onde e como eles devem investir o dinheiro e em que tipo de empresa. E essa carta acabou virando um oráculo, né? Todo mundo fica esperando essa carta, não apenas os executivos do BlackRock, mas, de verdade, todo o mundo empresarial. Outros investidores, os outros fundos de investimento, os empresários, todo mundo fica de olho o que o Larry Fink está apontando como uma diretriz para o mundo dos negócios. Tá? Em 2018, ele já tinha soltado uma carta que apontava o seguinte: eu quero que vocês invistam em empresas que tenham a busca de resultado a uma estratégia de longo prazo. Então, se a gente voltar 10 anos antes desta carta, 2008, nós vivemos uma grande crise mundial por causa do subprime, não é? Vocês devem lembrar disso. E esse subprime nada mais aconteceu porque
o mercado era muito alimentado na busca dos resultados de curto prazo. E aos executivos serem pressionados em busca de resultados de curto prazo, acabaram assumindo riscos excessivos. E uma hora a gente não controla, escorrega, cai, só que ali foi um dominó pelo mundo todo. Então, de 2009 para cá, o G do ESG, que é voltado para a boa governança, já virou uma diretriz clara para os grandes investidores institucionais. Sempre cobrando, invistam em empresas que tenham uma boa governança, boa estrutura e boas práticas de governança. Em 2018, ele linka não apenas a boa governança, mas os resultados sustentados por uma visão de longo prazo. Então eu tenho que estar alinhado ao propósito da empresa e à visão de sustentabilidade e longevidade. E aí em 2019 veio a carta que fez nascer esse tal ESG, não é? Porque além do alinhamento de resultados de longo prazo com estratégia e propósito, ele provoca um outro olhar, avaliar os impactos que a empresa está causando no meio ambiente e na sociedade. Então, não é apenas ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro de que forma? É fazer resultado construindo o que é ao seu redor. Tá certo? Aliás, eu até cito aqui um livro do rabino Newton Bonder, que chama-se A Cabala do Dinheiro, em que ele fala, tem uma frase dele, simplificando, ele diz o seguinte, que se a riqueza que a gente gera, ela é sustentada por uma riqueza que a gente gera e espalha ao nosso redor, essa riqueza é sustentável e saudável. Agora, se a nossa riqueza é gerada pela exploração que a gente causa ao nosso redor, seja na sociedade ou no meio ambiente, um dia essa conta vai vir para a gente pagar. Então, o que o Larry Fink está fazendo aqui é direcionando os seus investidores para dizer assim, eu quero que vocês invistam em empresas que trabalhem com boa governança, visão de longo prazo, mas que tenham a consciência dos impactos, dos efeitos que eles causam no meio ambiente e na sociedade como um todo, e surge o tal do ESG a partir daí. Então, essa demanda fez surgir um outro termo que nós passamos a conviver e talvez ainda a entender a sua relevância, que é o chamado capitalismo de stakeholders. Quem são os stakeholders? São todos os públicos, direta ou indiretamente relacionados à nossa empresa. Então, eu começo pela relação entre os sócios e os colaboradores, entre nós todos e os nossos fornecedores, prestadores de serviço, clientes e a sociedade como um todo. Esse é o grupo que compõe stakeholder, ou seja, todo mundo que se relaciona de alguma forma com a empresa. E o capitalismo de stakeholders significa estes públicos passam a ter uma opinião forte, uma opinião clara daquilo que vai apontar para onde nós vamos ou de onde nós vamos ter que corrigir nosso rumo de fazer negócios. Só que parece que isso tudo é novidade, né? Mas não é. Se a gente voltar lá na lei das SA, na seção 4, lá que fala do acionista controlador, a lei das SA já menciona isso. Vou ler só um pedaço aqui, olha. A companhia tem o dever de realizar e cumprir sua função social. Tem deveres e responsabilidade para com demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para a comunidade onde atuam. Ou seja, a própria lei das SA já fazia menção clara sobre a importância dos impactos sociais que uma empresa pode causar e os cuidados que os acionistas têm que ter com isso. Outro ambiente que também isso é muito claro, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa escreveu o Código das Melhores Práticas de Governança, início dos anos 2000, e entre os pilares da boa governança está responsabilidade corporativa, que significa que os agentes da governança, quem são os agentes da governança? Os sócios, os conselheiros, a alta administração das empresas,
eles têm responsabilidade pelos impactos que as suas decisões causam nos colaboradores, em todos os demais stakeholders e no meio ambiente. Então é responsabilidade dos sócios e da alta administração reduzir externalidades negativas. Então a carta do Larry Fink foi de 19, o termo ESG ganhou muita importância, mas na prática esse tema já permeia os direcionamentos das melhores práticas de administração das empresas, desde a lei das SA, que a gente sabe muito bem, não é nova. Tá certo? E o interessante, deixa eu só voltar aqui um ponto. O interessante é a gente chamar a atenção de que o ESG acabou ganhando força e se espalhou o mundo afora pela força do dinheiro e não pela consciência. Até participando outro dia de uma live com o Fábio Barbosa, um executivo de tremendo sucesso aí, ele cunhou uma frase para mim que eu achei ótima. Ele falou que o ESG vai se fixar nas empresas por causa de 3 Cs: consciência, conveniência ou constrangimento. Ou seja, os empresários vão acabar sendo levados a isso por uma dessas 3 diretrizes. Ou porque eu tenho consciência e vou fazer realmente porque eu percebo o valor, ou porque é conveniente, porque se eu falar para o meu cliente ou para o meu fornecedor que eu não estou olhando para isso, ou mesmo para o colaborador eu posso me dar mal, não é? Ou por constrangimento. Como é que eu conto isso entre meus pares? Né? Tá? Então, de alguma forma, isso ganha força. Em 2015, a ONU, junto com seus 193 estados associados, criou metas de desenvolvimento social para 2030. Estão lá, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou simplificando os ODS. Tá? Se vocês lerem cada um deles, e é fácil acessá-los em qualquer site aí, vocês vão ver, eles passam todos por a busca da melhoria social, da redução da miséria, do cuidado da saúde, da prevenção do meio ambiente, da diversidade, mas também da governança das instituições, fortalecendo a ética e as relações. Então, se a gente lê esses 17 objetivos, o ESG estão espalhados por todos eles. E em 2006, e aqui talvez seja um dado bastante relevante, surgiu no mundo uma coisa chamada qualificação das empresas B. B de Benefit Corporations. 3 empresários norte-americanos estavam muito incomodados com os analistas de mercado. Porque por mais que eles fizessem ações de desenvolvimento social, de economia, de racionalização de recursos, os analistas só olhavam o número. Só olhavam o crescimento, o market share, EBITDA, o valor das ações, a distribuição de dividendos. Eles falam, não é possível que ninguém pode olhar para outros valores que a gente gera aqui dentro, além do monetário, além do econômico-financeiro. E eles mesmos acabaram criando o sistema, que aliás é o único sistema no mundo que dá essa certificação, da qualidade de como a empresa se relaciona com esses públicos que estão aí elencados. Com o ambiente da governança, sócios e alta administração, com os demais trabalhadores, com os clientes, com a comunidade e com o meio ambiente. Então, nós estamos falando de 2006, nasceu isso, é uma certificação. Eles acabaram criando um instituto que é independente para fazer essa certificação, tá certo? Que é o B-Lab. Qualquer um pode pesquisar e ver o que eu preciso para ir atrás desse certificado de empresa B. E a evolução no Brasil é muito interessante. Tá? Em 2017, nós tínhamos 60 empresas com esse selo de empresas B. Em 2022, no fechamento do primeiro trimestre, nós já tínhamos 215 empresas, a maior parte delas empresas médias, de capital fechado e controle familiar. Tá? Ou seja, acho que muito de pares como o que nós temos aqui entre nós. Então, diante desse painel, o que eu quero chamar a atenção é que a população, cada vez mais informada e consciente, começa a tomar decisões olhando para isso.
por que eu quero trabalhar nessa empresa? Por que eu vou procurar trabalhar nessa empresa ou me manter trabalhando nessa empresa? O propósito dessa empresa faz sentido aos meus propósitos pessoais? Por que eu vou comprar dessa empresa? O que esses produtos estão trazendo de fato para mim, além da única satisfação de consumi-lo? A maneira como eles são fabricados, distribuídos, embalados, a cadeia produtiva, tudo isso passa a ser avaliado pelo mercado consumidor e, logicamente, o investidor vai a reboque disso. Por que eu posso investir nessa empresa, associar meu nome, meu dinheiro a essa marca, a essa empresa? Então, nós, empresários de qualquer ramo de atividade, seremos instados a nos preocupar com isso. Agora, ESG para valer é uma jogada de marketing. E aí a gente cai no risco da falácia ou do que é mais simples de fazer, que são boas propagandas, bons sistemas de comunicação. Tá? Na prática, a gente, ao fazer uma propaganda, nós estamos gerando uma promessa. E uma promessa não cumprida gera frustração no mercado. Tanto que o termo já nasceu, não é? Que é o greenwashing. Greenwashing é aquele que se diz preocupado, atento e trabalhando em linha com ESG, mas na prática não passa de boas campanhas de comunicação. Tem um pensador, Emerson Waldo, ele fala, tem uma frase dele que as suas atitudes falam tão alto que eu nem escuto o que você diz. Se o que eu estou contando não for comprovado na prática, nós vamos perder mercado, nós vamos perder colaboradores, clientes, mercados, nossa imagem vai se deteriorar. Então, gente, só para a gente finalizar aqui e não me estender mais, o ESG, ele tem que estar absolutamente alinhado a um propósito, a estratégia de longo prazo, ela tem que nascer do comando da empresa. Não adianta apenas eu ter uma área de sustentabilidade se os sócios, a alta administração, não estão em linha com isso. É o que a gente chama de tone of the top, ou seja, qual é o tom que os acionistas dão para isso. E tem que permear toda a cultura organizacional. Eu paro por aqui para a gente alimentar a nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu vou começar chamando agora o Luiz Tormina, né, que vai fazer um comentário sobre o vídeo, é isso? Isso, ok. Boa tarde a todos. Quero começar agradecendo, então, a consultoria ION, na pessoa da Tereza Valentova, que a gente acabou de assistir o vídeo. Agradecer a Mars como apoiadora e, na verdade, como provocadora dessa pesquisa que foi feita. E agradecendo a Mars nas pessoas da Maria Ruiz, que foi a grande pessoa que se envolveu lá dentro, ao Marcos Souza, a Sheila Guebara, ao Marcel Cerda e ao Ferriel Benamar. Bem como quero agradecer a Abade, na pessoa do presidente, que prontamente levantou essa bandeira, aceitou esse desafio, Léo, ao Oscar, ao Oliva, que se envolveram, a Ana Paula, da comunicação, que teve um trabalho belíssimo aí, para a gente poder executar essa primeira pesquisa. E agradecer aos participantes, aos colegas distribuidores atacadistas e às suas pessoas que se envolveram. Os dados que a gente vai passar aqui, o que passaram no vídeo, que a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente, vão estar na próxima revista Distribuição, então, com fácil acesso. E as empresas respondentes, de acordo com o critério, a gente tinha um critério de percentual de respondentes, ou número de respondentes por empresa, vão receber gratuitamente o seu estudo granular, comparativo a todo estudo. Isso como forma de a gente, inclusive, incentivar, tenho certeza que na próxima pesquisa que a gente fizer, teremos mais adesão. A adesão foi boa, foi dentro da nossa expectativa. Primeira vez, a gente fez ela em dezembro, né? Então foi uma época ruim de fazer a pesquisa, todo mundo fechando o ano,
e ainda assim tivemos bons resultados. Eu queria chamar a atenção que 70%, 78% dos respondentes não eram gerentes. Então, o que nós estamos vendo na pesquisa é uma foto da empresa, do nosso setor. E é importante a gente ver isso para ver como o nosso setor enxerga. Eu tive algumas uns bons insights aqui, que eu acho que vai ajudar a gente, e algumas oportunidades também. Dos bons insights, 73% das nossas pessoas indicariam alguém para trabalhar nas nossas empresas. Ou seja, nós somos um bom lugar para trabalhar. Ninguém indica o lugar que trabalha se não gosta dele, né? Então, é um bom indicador. E o indicador melhor ainda, tá? 75% das nossas pessoas desejam aprender novas habilidades. E isso é absolutamente importante para nós, enquanto distribuidores atacadistas, e para nossos fornecedores que estão aqui presentes. As pessoas estão querendo aprender. Isso deve movimentar em nós, enquanto entidade, ABAD, nós, enquanto donos de empresas e enquanto fornecedores, temos que pensar muito sobre isso e ver que movimentos a gente deve fazer para aproveitar esse terreno fértil que a gente tem de investimento em pessoas. Elas querem aprender. 81% das pessoas acreditam que a empresa vai crescer. Então, estamos num bom momento. Porém, só 79% acreditam que eles vão crescer na empresa. A gente tem um gapzinho aí para a gente entender o que acontece com essas pessoas, né? Não estão todas engajadas. Nada assustador. A grande oportunidade que eu vejo é que apenas 38% estão satisfeitos com a sua renda. Não esperavam um número tão elevado como 75%, mas 38% é baixo. Então, acho que tem uma coisa a gente olhar. 30% das pessoas acreditam que sua empresa é sustentável, né? Mas 78% gostariam que a sua empresa fosse sustentável. O que eu quero colocar aqui é que essa é uma pesquisa da percepção dos nossos funcionários, das nossas pessoas todas. Então, não necessariamente, conhecendo o setor, eu acredito que 30% das empresas apenas sejam sustentáveis. Mas de nada adianta você ser sustentável e não divulgar isso para a tua equipe, não engajar a tua equipe nas coisas que está fazendo. Então, acho que tem uma oportunidade, sim, para melhorar. Acho que o tema é propício, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade de comunicação interna nas empresas. E anotei ainda, só para não matar os meus poucos minutos aqui, uma observação bem importante. Os níveis de vida e satisfação dos respondentes das distribuidoras são impulsionados são os nossos funcionários respondendo, gente. Confiança, especialmente para as indústrias. Satisfação com as indústrias. Perspectivas de trabalho que consistem principalmente em oportunidades de aprender novas habilidades. Satisfação com a renda e as condições de trabalho. Por que esse tema aqui é bem importante? Para saber o quanto as indústrias são importantes para a nossa empresa. E não é só para o dono da empresa que está lá comprando e vendendo e ganhando dinheiro. As pessoas que fazem parte do nosso negócio, elas se sentem seguras em nossas empresas quando elas confiam no nosso fornecedor. Então, não é um assunto meramente comercial. É um assunto do ecossistema nosso todo e que tem que ser olhado com esse viés por nós distribuidores, pela nossa própria associação e pelos nossos fornecedores. Acho que aí tem um grande ponto de oportunidade a ser trabalhado. Para não passar o tempo, acho que só deixo uma mensagem final. Já tivemos algumas discussões dentro da diretoria e anda a bom caminho de que provavelmente a ABAD, nos próximos meses, faça um comitê de ESG e governança, aproveitando tudo que a gente aprendeu aqui nessa pesquisa. Então, e aí já convido todos os distribuidores na nossa próxima pesquisa a participarem. Ok? Muito obrigado.
Muito obrigado, Luiz. Um ponto que é muito relevante em qualquer pesquisa é a gente ter a capacidade de ter um olhar crítico sobre o que está sendo nos contado, até para guiar nossos planos de correção e ajuste, não é? Vou chamar o próximo convidado, o premiado empresário de uma premiada empresa, o Guilherme Bramer, da Bumera. Olá, boa tarde a todos. Vou começar com uma pergunta. Quem aqui já ouviu falar de economia circular? Levanta a mão, por favor. Legal. Bom, eu vou falar um pouco sobre esse tema que vem comentado por muitas empresas e muito confundido só com reciclagem de produtos, mas é muito mais uma forma de pensar diferente a indústria e por isso que a gente traz essa provocação de mudança de mindset. A forma que a gente aprendeu a pensar a indústria, o ser humano é o único ser vivo no planeta Terra que gera desperdício em toda a sua vida. A gente confunde desperdício com essa imagem, né, com o lixo sendo colocado em lugares incorretos, e obviamente isso carrega as marcas de muitas que estão aqui, inclusive, para aterros sanitários, oceanos, etc. Mas também com essa forma linear de pensamento, a gente criou outros tipos de desperdício, eu quero conversar um pouco com vocês. Um deles é o valor embutido, a foto do celular não está aí à toa. Às vezes a gente desenha produtos tão complexos em seu design de produto, que fica tão difícil de extrair os recursos que tem lá dentro, e o celular tem vários metais preciosos, inclusive, dentro da sua concepção, que é mais fácil descartar ele do que tentar recuperar esse material. Um outro tipo de desperdício, e a lâmpada não está aí à toa, é o desperdício de vida útil. A lâmpada, na primeira crise global, o cartel de lâmpada nos Estados Unidos sentou e falou, vamos encurtar a vida útil da nossa lâmpada para queimar mais rápido, consequentemente a gente vende mais. E aí criou o conceito de obsolescência programada, ou seja, programar um produto para diminuir a sua vida útil sem necessariamente precisar. E por fim, a furadeira não está aí à toa, a gente criou o conceito de ociosidade. Quem tem furadeira em casa? Então, saiba que ela vai trabalhar 3 minutos em toda a sua vida na sua casa. É o tempo médio que a National Geographic trouxe, pesquisou. Ela vai trabalhar 3 minutos em toda a sua vida. Então, você tem muitos produtos dentro da sua casa que vai usar muito pouco. Esse é o conceito de ter a posse, não acesso a essa tecnologia, né? Então, essa cabeça da necessidade de ter alguma coisa também o ser humano criou esse tipo de desperdício também. Legal, por que isso acontece? A gente foi criado com esse pensamento linear. A gente extrai recursos naturais, renováveis ou não, desenvolve produtos, baita produtos, tops, com uma excelente qualidade, com experiência fantástica, fabrica isso, distribui e vende, né? Sempre, nunca se preocupando com a próxima vida desse produto. Depois que consumiu, aí já não é mais problema meu. Isso já foi para algum lugar e alguém levou isso para algum aterro sanitário ou para os oceanos. A partir do momento que isso sumia, ok. Quando isso começa a boiar em algum lugar e algum blogueiro, algum youtuber começa a publicar isso em redes para milhões, bilhões de pessoas, começa a preocupar. Foi trazido na primeira fala sobre a questão de fundos de investimento. Quando você vê um dos maiores fundos do mundo falando que só vai investir em empresas com propósito, ou seja, empresas que vão melhorar a sociedade que ela existe, começa a mudar realmente o pensamento de todo mundo. Mas, obviamente, que esse pensamento linear, ele impacta o mundo. Quem nunca recebeu algum vídeo como esse, quem nunca foi impactado de alguma forma. Redes sociais estão aí impactando cada dia. O filho que está aqui nunca provocou o pai ou a mãe e falou, pai, vamos comprar coisa mais sustentável. Quer dizer, a molecada já vem com esse chip modificado, né? Só que o que a gente acredita na Bumera? Que o ser humano que inventou o problema é o que vai inventar a solução. Não vai vir um marciano, acredito ainda, não sei, Elon Musk está aí para me desfazer talvez, mas não vai vir um marciano e falar assim, produzam diferente. É a gente que vai repensar a forma de fazer. Eventos como esse que incentivam a inovação. Inovação não é um processo de tecnologia da NASA, mas sim um modelo social de várias pessoas pensarem ao mesmo tempo para resolver algum problema da sociedade, é que vai inventar novas práticas. A partir do momento que o mercado financeiro começa a mudar onde vai colocar o dinheiro, isso já começa a provocar dentro das empresas mudanças sistêmicas. Já começa a colocar mais gente para pensar. Já começa a repensar a forma de fazer negócio. A gente tem parcerias com petroquímicas, por exemplo, que eu uso cientistas de mais de 50 anos de experiência que foi treinado para desenvolver plástico virgem a me ajudar a desenvolver resina reciclada de altíssima qualidade. Quer dizer, você usa uma experiência de 50 anos de uma pessoa, um PhD americano, para ajudar a desenvolver coisas recicladas novamente. Então é por aí que a gente acredita que a mudança vai acontecer.
Então, a economia circular, o que ela é? Para quem não tinha ouvido falar quando eu pedi para levantar a mão. É inventar a natureza. A natureza nada é resíduo. Tudo é matéria-prima para algum ecossistema. Então, o conceito é desenhar produtos e sistemas e modelos de negócio que ele se autoalimenta. E você só extrai recursos não renováveis da natureza quando necessário. Ele é mais um repositor da cadeia do que o principal elemento de matéria-prima, né? Então, isso é o conceito, talvez eu possa chamar ainda hoje de utopia da economia circular, mas é isso que a gente trabalha, é isso que a gente tenta construir na sociedade. Na Bumera, a gente tentou unir duas coisas importantes. Uma, ciência. Sou engenheiro de materiais, sempre fui apaixonado por ciência, de onde as coisas eram vindas. E aí, há 10 anos atrás, quando eu fundei o negócio, eu tive acesso a uma cooperativa de catador. Não sei quem aqui já teve a oportunidade de conhecer. Eu não conhecia esse modelo de negócio no Brasil. Quando eu passei na Marginal Tietê, quem é de São Paulo sabe onde é que é, eu vi uma senhora de uns 75 anos quebrando garrafa de vidro com um facão ao contrário, sem nenhum EPI. E eu perguntei, dona Maria, você não vai se machucar? Não, Guilherme, com isso aqui eu paguei 2 faculdades dos meus filhos. E aí que eu fui impactado pela segunda vez na minha vida, que é como é que eu conectava negócio social dentro de um mesmo modelo que não só a ciência ia resolver. Ainda mais um país como o nosso, que tem mais de 2 milhões de catadores de lixo no Brasil inteiro. Então, unindo essas duas coisas, a gente criou a Bumera. A Bumera nada mais é que uma empresa que ajuda empresas como a de vocês a introduzir a economia circular no seu modelo de negócio. E a gente entendeu que era necessário criar uma jornada passo a passo, que tem empresas que já estão aí, já mais evoluídas nesse sentido, empresas que já têm acordos globais para atender métricas de sustentabilidade, e empresas que estão lá no começo. Às vezes, na mesma própria empresa, uma unidade de negócio já está avançada, comprando material reciclado para fazer suas embalagens, e a outra unidade de negócio ainda está pensando em como fazer. Então, a gente criou 6 passos, isso aí eu vou passar rapidinho, depois, quem quiser mais informação, a gente faz, que na verdade é isso, a gente faz desde engajamento, sensibilização, com palestras, enfim, limpa a praia, etc., até entender a estratégia do negócio, desenvolver a solução técnica de reciclagem, desenvolver a logística reversa, principalmente através dos catadores. A gente desenha, a gente está no Brasil inteiro, são mais de 15 mil catadores com a gente, para eles fazerem a coleta, e aí a gente desenvolve o lançamento do projeto para o mercado e, por fim, bota isso em mais de 15 mil pontos de venda, esses produtos que foram desenvolvidos, ou mesmo a gente volta isso em forma de matéria-prima para os produtos dos nossos clientes. Para isso acontecer, foi criado um ecossistema nesses 10 anos. A gente hoje, a Ambipar entrou no negócio o ano passado, e isso deu uma robustez grande em termos de estrutura de coleta. Temos o nosso próprio laboratório de novos materiais, isso foi uma coisa que eu acredito muito, de estar dentro de universidade. Então, meu P&D está dentro de faculdade, eu gosto dessa conexão entre a indústria e a academia. Isso está gerando muita inovação rápida, muito aluno que quer estudar, não tem dinheiro, a gente banca a bolsa para estudar algum projeto nosso e, consequentemente, isso acelera muito a inovação. Então, aí, com mais de 500 cooperativas no ecossistema, mais de 100 pontos de coleta em varejo, coletando material, enfim, e rodando em 2 plantas, estamos montando mais 3 plantas de reciclagem no Brasil e uma no Chile. Os impactos que a gente gerou até agora, 146 mil toneladas de plásticos tiradas da sociedade e transformadas em novos produtos, 500 cooperativas parceiras, 8 mil cooperados. A gente consegue, dentro dos projetos, hoje em média um cooperado ganha de 300 a 500 reais por mês. Com esses projetos a gente passa de 1.500 a 2.000 reais por mês de retirada dos cooperados. Porque a gente traz estrutura, equipamentos, treinamento, ele consegue triar mais e vender mais resíduo, e, consequentemente, a receita aumenta automaticamente. Esse é o slide que minha mãe mais gosta, das premiações, eu vou passar rápido, isso aí não precisa muito falar. Mas, enfim, vou já finalmente para deixar mais tempo para a gente conversar. Está com mais de 400 clientes hoje trabalhando projetos conosco, de desenvolvimento de produto, e alguns casos que eu quero deixar o tempo para falar do projeto que a gente tem com a Abad. Geralmente os projetos começam sempre a partir de um tipo de resíduo que a gente estuda no laboratório, acha a solução técnica, desenvolve a logística reversa disso, que pode ser no varejo, pode ser nas cooperativas, nos condomínios, em outros lugares, transforma isso em produtos escalados e isso volta para a sociedade em forma de produto. E aí, por fim, o projeto que a gente tem com a Abad é um projeto que a gente gosta muito. A gente entende que a economia circular, além de tudo que eu já trouxe, é conexão. Ninguém faz nada sozinho na economia circular. É fundamental ir plugando parceiros, cada um com a sua inteligência, para junto conseguir criar um ecossistema. É muito complexo você trazer de volta para a indústria algo que não tem valor.
é muito caro. Então a gente precisa realmente, de alguma forma, criar modelos de negócio que isso acontece. Então a Abad abraçou essa história e junto com o projeto Futuro Consciente e junto com os associados, a gente desenvolve pontos de entrega voluntária em varejo. Esse material é coletado, vai para as cooperativas de catadores, gera renda para as cooperativas. E agora a gente está dando um passo adicional, que é o plástico voltar a ser produto para a indústria. Ou seja, de alguma forma a gente está ainda em projeto embrionário de conseguir transformar produto em novos, o resíduo em novos produtos que podem voltar para a indústria. Bom, passando aqui a bola para os nossos próximos palestrantes, fico à disposição para a gente falar mais. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Obrigado, Guilherme. Parabéns pelo empreendimento todo aí que vocês têm. Parece que em algum momento a humanidade esqueceu que ela é parte da natureza, né? Parece que existe a natureza e a humanidade. Não, é uma coisa só, né? Eu vou chamar para continuar nos trazendo outras visões o Flávio Vinci, presidente do Gages. Por favor, Flávio. Boa, bora lá. Eu trouxe primeiro um slide só de introdução, para que vocês entendam um pouquinho mais de como eu cheguei, como foi a minha relação com a Abad até eu chegar a ser presidente do Grupo Abad Jovens. Eu vim de uma família empreendedora, então eu conheci a Abad pelo atacado distribuidor que meu pai tinha. Depois disso, eu e meu irmão resolvemos sair do negócio da família para abrir nosso próprio negócio, que foi a Viva Distribuidora, que meu irmão até hoje é o diretor executivo e toca a empresa. Depois disso, eu trouxe também mais uma curiosidade da minha história, que eu sou fundador de um projeto que chama Cria o Impossível, que tem tudo a ver com o tema ESG, e é um projeto social que aconteceu esse final de semana, sexta-feira, em Porto Alegre, no Beira Rio, para 10 mil jovens de escolas públicas presencial e mais 210 mil jovens de escolas públicas assistindo online em todo o Brasil, transmissão ao vivo em escolas públicas. E esse projeto especificamente dá muito orgulho, porque é um projeto que tem 4 anos de vida e já é a maior sala de aula do mundo. Esse ano, se tudo der certo com o nosso application, a gente vai para o Guinness. Depois eu fui fazer um MBA na Universidade de Columbia, em Nova York, e virei diretor global de e-commerce do BIS, que é uma empresa do Grupo AB InBev. Mas minha relação até chegar no Gages é muito curiosa, porque quando a minha família me expôs à Abad, me colocava nessas mesas aqui quando eu era muito jovem ainda, tinha 17 anos, aquilo para mim foi transformador. Porque todo ambiente que a gente participa, a gente fica querendo saber se aquele é ou não é o nosso grupo. E eu senti que esse era meu grupo, porque tinha pessoas com mentalidades parecidas, pessoas que também queriam crescer, que também vinham de negócios familiares. Então foi ali que eu me encontrei e eu quis seguir participando desse ambiente. Com o passar do tempo, eu tive a honra de ser convidado pelo Junão, até agradecimento especial a ele, está por aí com certeza em algum lugar, para ser o sucessor dele como presidente do Gages. E agora meu papel como presidente do Gages, o presidente Leonardo me deu a oportunidade de estar aqui, então eu vou vender o nosso peixe também. Porque eu acho muito importante, e a mensagem vai para os jovens que estão aqui, mas também para os pais e para os presidentes de filiadas. Porque tem um empreendedor famoso que chama Flávio Augusto, pela WhatsApp, pelo Orlando de futebol. Ele fala que estabilidade não existe, quem não está crescendo está morrendo. E eu acredito, eu faço parte dessa linha de pensamento, acredito no que ele está falando. E eu acho que é muito responsabilidade também dos pais introduzir os filhos nesse ambiente, porque nossas empresas não foram criadas para ser de 1, 2 ou 3 gerações, elas foram criadas para ser perenes. Então, se a gente quer que a nossa empresa seja perene, a empresa precisa continuar crescendo e os jovens são parte, jovens e sucessores são parte fundamental nesse processo. Então, eu gostaria de fazer um convite para que todos façam parte do nosso grupo e agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar do painel e divulgar um pouco essa mensagem, porque eu acho super importante. Agora, para seguir, vocês vão ver que meus slides são um pouco diferentes. Eu sou um cara que gosto muito de slide e de muito conteúdo. Vocês vão ver pelo próximo. A minha mensagem é simples e eu quero que seja direta mesmo, porque eu não gostei. Foi um pensamento meu, porque que eu não coloquei tanto conteúdo ali no slide. Falando de paradoxo, qual que é a definição de dicionário para paradoxo?
é a expressão de ideias contrastantes e contraditórias. Se for só contrastante, é antítese. Então, para ser um paradoxo, precisa ser contraditória. E por que eu acho que isso tudo tem a ver com o tema ESG, que é o tema do nosso painel? Porque um dos paradoxos mais falados atualmente é, ESG não é meu foco, porque meu foco é ganhar dinheiro. Ou então, eu não consigo ganhar muito dinheiro porque eu tenho um foco muito grande em responsabilidade social, ambiental, governamental. E isso me tira um pouco desse caminho do lucro como objetivo fim da minha empresa. O paradoxo pode ser verdadeiro, pode ser falso. Eu acredito que esse pensamento nem deveria ser um paradoxo. Porque as duas coisas são muito atreladas umas às outras. E é muito curioso que o professor Luiz falou isso aqui hoje, que ele falou, existe geração de valor quando a gente se preocupa com o tema ESG. E aí a gente vai para a minha segunda mensagem. Se gera valor, então a gente deve extrair o valor. E uma coisa que pode ser que eu seja julgado por esse pensamento, mas uma coisa que eu acredito é, se a gente está gerando valor como empresário, a gente tem que ser capaz de conseguir extrair esse valor para o nosso negócio. E por que eu estou falando isso aqui? Porque existem algumas formas de, a partir de uma estratégia boa para a sociedade, a gente conseguir extrair mais valor e gerar mais resultado no fim do mês. A mais clara delas é conseguir vender mais a partir de uma estratégia de marketing bem feita com as ações que a gente faz. Ou então conseguir cobrar um preço maior, uma margem maior, claro, no final da linha, vai dar uma geração de caixa maior no nosso demonstrativo no final do mês. Uma outra forma é que tem hoje alguns fornecedores que só nos atendem se a gente tiver uma estratégia bem definida de ESG. E se a gente for ganhar dinheiro com esse produto, a gente precisa estar aderente a esses possíveis parceiros e fornecedores. Essas são as duas formas mais claras. Mas eu vou mostrar aqui uma outra forma de fazer isso, e que foi uma conexão entre meu trabalho como diretor da IBMBev e fundador de um projeto social que chama Crio Impossível. Esse ano, dentro do BIS, a gente foi um apoiador grande do projeto Crio Impossível, que impacta positivamente a vida de 220 mil jovens de escolas públicas ao redor do Brasil, como eu falei para vocês. E qual que é a curiosidade disso? Que a gente foi lá e fez, a gente ajudou. A gente contratou 5 pessoas a partir de processo seletivo do projeto, deu capacitação de tecnologia e botou para dentro do BIS para serem nossos desenvolvedores. A gente, além disso, desenvolveu o aplicativo que promove oportunidades para esses jovens colocarem projetos no Brasil inteiro e se desenvolverem, com 17 desenvolvedores do time BIS. Mas não foi só isso. Quando a gente voltou para dentro do negócio, uma das coisas que mais deixa nossos funcionários engajados é saber que a gente não é negócio pelo negócio. A gente também se preocupa com a sociedade. Então a gente fez essa ação em um evento para a companhia, mostrando para todo mundo, olha aqui pessoal, o trabalho de vocês, olha o que a gente está gerando com esse trabalho. A gente está ajudando 220 mil jovens de escolas públicas que teriam menos oportunidades, que agora têm mais oportunidades por causa do que vocês fazem, por causa do valor que vocês geram. E isso é uma métrica super importante de engajamento do nosso time, que é uma outra forma de extrair valor, onde está sendo gerado com a estratégia de ESG. Então, na verdade, a minha principal mensagem aqui é: vamos nos preocupar com o tema é real, existe, isso aí não tem como mais falar que não precisa, o tema está aí, a gente precisa se preocupar, e vamos preocupar com o final do mês também, porque na verdade não é impacto pelo impacto, para a gente continuar gerando cada vez mais impacto, a gente precisa ganhar alguma coisa para pagar o remédio no final do mês. Então a minha crença é, as duas coisas podem caminhar juntas e devem ser, a gente deve ter preocupação com as duas. Preocupação com o impacto social, ambiental, governamental, estratégia de ESG, e no final do mês termos resultados positivos, porque a nossa empresa, claro que depende disso para a perenidade, que é o que eu falei no início. Jovens, pais, vamos ficar mais atentos com a Abad Jovens e participar do grupo. A gente até tem uma convenção esse ano, no final do ano. Convido todo mundo que não está por dentro a entrar em contato com a gente e se inscrever também. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, Flávio. Parabéns pelo exemplo do que você nos trouxe. Eu quero chamar a atenção porque eu lá no meu ambiente de consultoria, eu trabalho muito para empresas de controle familiar e é muito grande o número de famílias empresárias que fazem ações sociais. Só que fazem muitas vezes de forma isolada. É bom, mas talvez a dimensão do impacto seja muito restrito. Então eu quero chamar a atenção para o valor de participar de grupos, associações, institutos, fundações, porque isso ajuda a multiplicar os impactos positivos. Eu vou chamar agora para mostrar para a gente alguns exemplos também concretos aí da P&G. Luana Borges, por favor. Obrigada. Boa tarde. Bom, além de diretora de vendas da P&G, eu sou líder do Pilar de Cidadania. E o que o nosso Pilar faz? Ele conecta todas as ações corporativas que a P&G tem, nesse sentido, com o nosso time de vendas e os nossos parceiros comerciais. Essa já é uma parceria que há muitos anos é uma super força para o crescimento, certo? A gente trabalha aí no dia a dia para crescer as vendas, crescer o tamanho das categorias que a gente atua, crescer a distribuição e tantas métricas que a gente acompanha hoje através do JBP, certo? E aí entra o JBP da Cidadania, para pegar toda essa parceria e transformar ela também numa força para o bem. Então, o nosso papel como pilar da cidadania é fazer essa ponte entre os esforços internos corporativos, das marcas, com os nossos parceiros e aí sim multiplicar esses esforços. Isso já está no DNA da P&G. Há muitos anos a gente trabalha nessas frentes, principalmente nesses 3 pilares. Então, impacto na comunidade, igualdade e inclusão, sustentabilidade ambiental. Temos muitos aprendizados que a gente quer dividir com os nossos parceiros, mas também queremos aprender muito com vocês. A gente entende que vocês podem ser o braço capilar aí em cada região para que a gente atinja cada vez mais comunidades com as nossas ações e entenda, né, e aprenda com tudo isso que vocês também vêm fazendo, principalmente em impacto na comunidade, que é onde a gente vê que os nossos parceiros aí estão mais desenvolvidos. Como fazer isso? Então, unindo, como eu falei para vocês, nossos funcionários, lembra que o nosso pilar é um pilar de vendas, então são pessoas aí que têm seus clientes, têm suas demandas, mas escolhem fazer parte desse pilar e dedicar um tempo do seu trabalho para isso, as nossas marcas, nossos parceiros e toda a comunidade aí envolvida. As nossas marcas, como eu falei, já vivem esse propósito, né? Falávamos um pouco sobre isso, né? O quanto que as marcas já trabalham nisso. Um dos exemplos, eu acho mais emblemáticos aí no curto prazo, é a marca Always, que vem trabalhando já há alguns anos para o fim da pobreza menstrual. Eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas mais de 50% das mulheres, em algum momento, já tiveram dificuldade de ter acesso a absorventes. E isso impacta diretamente a educação do país, porque imagina que tem meninas que não vão à aula porque não têm absorvente durante o seu período menstrual. Então essa já é uma das grandes causas que Always vem movendo. E super recentemente a gente teve aí a aprovação de uma lei onde garante acesso a absorventes para estudantes do ensino fundamental e também para mulheres em situações de vulnerabilidade. Então esse é um dos exemplos. Se a gente passasse aí todas as marcas, a gente teria outras histórias incríveis aí também para contar. E o JBP da Cidadania vem com essa intenção, com esse esforço de juntar tudo isso que já estava sendo feito junto com vocês. Então vou passar um videozinho rápido sobre e depois a gente fala mais um pouco. Olá, tudo bem? Sou o Tício Melo, é um prazer estar aqui falando com vocês. Aqui na P&G, a gente costuma falar que nós somos uma força para o crescimento junto com os nossos clientes e parceiros. Também falamos que somos uma força para o bem, onde a gente consegue impactar positivamente a sociedade. A gente faz isso através dos nossos funcionários, através dos nossos fornecedores, através das nossas marcas e também através dos nossos clientes e parceiros. É aí que entra o JBP da Cidadania. Nosso programa tem basicamente 3 grandes pilares: inspirar, motivar e contribuir, para que juntos
clientes e parceiros, possamos incluir esse tema tão importante de impacto na sociedade nas nossas estratégias de negócio. E para inspirar, a gente tem realizado uma série de encontros e lives com influenciadores e consultores, como a Rachel Maia e o Edu Lira, dividindo cases que possam ser reaplicados e sirvam de inspiração para cada um de vocês. E para motivá-los ainda mais, a gente disponibilizou uma série de materiais e práticas para ajudar vocês na implementação de políticas de ESG nos seus negócios. Também criamos ferramentas de acompanhamento e monitoramento junto com a Tridiversidade e contribuímos ainda para aumentar o impacto dessa atividade através da criação do programa Match do Bem. A ideia é que a P&G, junto com seus principais clientes, unam forças para acelerar projetos sociais e impactar a sociedade onde vivemos. Juntos, nós conseguimos ajudar organizações do terceiro setor a promover atividades econômicas, aumentar o acesso à cultura e principalmente tornar nossas comunidades mais equitativas. E nós não vamos parar por aí. A gente vai continuar nos colocando como parte da solução, junto a comunidades que se encontram em situação vulnerável ambiental ou social, através de doações, aportes financeiros e parcerias. E esse é apenas o começo dessa nossa jornada intencional. Nós podemos juntos impactar a sociedade positivamente, criando e acelerando uma cultura de solidariedade. Vamos juntos nessa força para o bem? Bom, como o chefe muito bem apresentou, então a gente decidiu intencionalmente mover o JBP da cidadania nesses 3 pilares. Incentivar, digamos que é a parte mais... Inspirar é a parte mais fácil, né? A gente chama aí os grandes especialistas, Brasil afora, cria os eventos e a gente teve um grande engajamento dos nossos parceiros. Todos os eventos estavam cheios, o virtual ajudou um pouco, né, nesse sentido. Então foram muito bacanas os eventos aí que a gente teve no último ano. Na hora de motivar, é a hora que a gente começa a arregaçar a manga um pouquinho e cria juntos ferramentas que na prática vocês possam aplicar. Então, treinamento SG criado pela Tri, que os nossos clientes tiveram a oportunidade de fazer e depois eles podiam, inclusive, adquirir esse treinamento para reaplicar com as suas equipes, até a ferramenta de acesso, basicamente uma autopesquisa, né, para que cada empresa saia com um score aí de SG e que isso seja um ponto de partida para saber onde que estão as principais oportunidades, né, fraquezas, fortalezas, e dar um pontapé inicial para começar essa jornada. E, na hora de contribuir, daí é onde a gente bota a mão na massa juntos mesmo e escolhe projetos para trabalhar juntos, né, e maximizar o impacto. Um deles, que a gente tem muito orgulho, é o Menina Ajuda Menina, conectando, né, com a questão da pobreza menstrual que eu falei há pouco para vocês. Na primeira edição, Always fez a doação sozinho, foi em torno de 1 milhão de absorventes para instituições aí que tinham essa necessidade. E já na segunda edição, agora no começo desse ano, nós convidamos alguns parceiros aí espalhados pelo Brasil e praticamente dobramos essa doação. Então esse é um dos exemplos, né, que na hora que a gente junta forças, fica tudo muito maior. E o Match do Bem, que a gente também falou, é o nosso programa onde cada um dos parceiros pode submeter seus projetos, suas ideias, e aí a gente junto bota a mão no bolso mesmo, né, e maximiza aí os projetos que os clientes já vêm desenvolvendo ou alguma ideia que eles tenham. Claro que no decorrer as coisas, né, saem um pouco às vezes do planejado. Enquanto a gente planejava as nossas ações do último ano, vieram as chuvas da Bahia, por exemplo. E a gente decidiu, junto com a Açaí Bahia, unir forças para fazer uma ajuda emergencial na região. Então foi uma das formas rápidas que a gente achou para reagir, junto com um parceiro que tinha toda a logística, todo mundo aí investiu um pouco, junto com a marca Ariel e Downy, e fez acontecer essas doações de forma muito mais rápida do que talvez a gente conseguisse fazer sozinho.
Março, novamente, vieram as chuvas em Petrópolis, Venâncio e Unilíder se uniram a gente, junto com a marca Vic e Oral-B, e super rápido a gente conseguiu reagir e fazer uma ajuda super importante lá na região. Mas claro que, né, nem só de ajuda emergencial a gente quer viver, então tem muito projeto legal sendo conversado com os parceiros. Um deles é com o Carrefour e a Molécula. Então, em breve, vocês vão começar a ver nossos containers aí de reciclagem de Ariel e Downy nos estacionamentos do Carrefour. E a ideia é que a gente tenha cada vez mais projetos dessa forma. Mas, de novo, aí fomos, né, pegos com as enchentes do Pernambuco, então já estamos buscando um parceiro para fazer ajuda emergencial lá. Então, acaba sendo um balanço, né, de reagir rápido também quando a gente entende que a comunidade precisa, com coisas mais estruturais e de longo prazo, como o projeto de reciclagem. Vem muito mais por aí, a gente está recém no nosso 2º ano de JBP da Cidadania, com certeza muito mais eventos. Nós queremos intencionalmente escolher equidade e inclusão para ser um assunto, para levar junto com os RHs dos parceiros interessados, falar de recrutamento, né, de acompanhamento dessa diversidade toda dentro das suas empresas. Esse é um dos pilares que a gente entende que a P&G realmente evoluiu muito nos últimos anos e tem muito a contribuir com vocês. Então, nos procurem, a gente está super aberto para falar desse tema e suplementa os seus projetos. A gente vai ter mais uma rodada de Match do Bem. Então, todos os parceiros, né, a nossa equipe comercial aí que atende toda a distribuição, atacados e o varejo direto, está pronto para conversar isso com vocês e também pode chamar a gente do Pilar da Cidadania para dar mais detalhes, tá bom? Contamos com vocês aí nas próximas edições. Obrigada. Obrigado, Luana. Parabéns pelas ações apresentadas. Eu acho que isso traz uma visão clara e concreta da importância disso para a sociedade e até para um reforço de posicionamento. Então, como o Flávio trouxe a questão do paradoxo, me parece que já não existe mais paradoxo com relação a isso. Eu, em pouco tempo, não vou conseguir mais fazer negócios se eu não, pelo menos não tão bem feitos e não com tanta longevidade, se eu não mostrar os benefícios que eu devolvo para a sociedade como um todo. Então, muito obrigado, muito rico isso. Veio uma pergunta aqui para nós, do Robson de Souza, da Mercedes-Benz. Ele pergunta, com a guerra da Ucrânia, a Europa recuou na agenda ESG? Eu diria que não. Claro que existem necessidades imediatas a serem atendidas, a gente está vendo a incessante busca por petróleo e gás, mas isso já está instalado, não é novo, né? Eles não abandonaram. Pelo contrário, existem sim ações ainda muito fortes e nós somos muito vulneráveis a isso quando os grandes compradores europeus olham para o Brasil e veem como nós estamos trabalhando, qual o nosso grau de preocupação no desenvolvimento das ações ESG. As grandes empresas, as grandes corporações multinacionais estão trabalhando muito fortemente para mapear e qualificar melhor toda a sua cadeia de fornecimento para isso. E eu acho que tem, adicionalmente, um ponto que nunca foi visto na história da humanidade, pelo menos não que eu tenha conhecimento, tanto encerramento de atividades num país por empresas que não querem associar a sua imagem ao que está acontecendo naquele país. Então, me parece que esse é um movimento que reforça muito a importância do impacto social que vem a reboque das ações e das preocupações. Aí uma pergunta para você, Luana, do Anselmo Schotten, espero ter falado correto, da GAN. Para a P&G, qual a maior diversidade, ou pelo menos que vocês focam? Raça, sexo ou comportamento? A gente não fez essa escolha, na verdade. A gente vem trabalhando em 4 maiores pilares como prioridade. Então, gênero, racial, orientação sexual e PCD. Para essas 4 áreas, a gente tem grupos de afinidade, que a gente chama. Então, todos os funcionários que se identificam com isso, tem grupos de afinidade onde eles mesmos se reúnem, óbvio, com participação aí também, né, e sponsorship, principalmente da liderança, para levantar suas pautas, questões e tudo mais. Então, essas são as 4 áreas que a gente
trabalha mais intencionalmente, mas tem tantas outras ainda, né, por vir 50 a mais, enfim, muitos desafios ainda nesse sentido. Obrigado. Eu quero estender uma pergunta para o Guilherme. Guilherme, fala um pouquinho para a gente, quais são as principais barreiras que vocês encontram quando levam um projeto? Dificuldade de entendimento, de achar que não vai funcionar, como é que é isso? Eu queria só contribuir na primeira pergunta que foi feita. Eu tive a oportunidade de, semana retrasada, estar no Fórum Econômico Mundial, representando o Brasil com mais 2 brasileiros, e só discutiu projetos sociais de sustentabilidade, de diversidade, de vida pós-pandemia, e o tema era reconstruindo uma sociedade da confiança. Esse foi o tema da reunião anual do Fórum Econômico. Então, muito pelo contrário, só ganhou força esse tipo de discussão lá dentro. Muitos presidentes e CEOs de gigantes europeias lá discutindo pactos, acordos e várias outras iniciativas para o mundo pós-pandêmico, onde eles estão trazendo como conceito da economia, reconstruindo a economia da confiança. Bom, os nossos desafios há 10 anos atrás era muito mais de entendimento do que a gente fazia, até que eu fiz a pergunta quem conhecia economia circular aqui no começo, né? Aí eu pergunto, quem já ouviu falar de economia circular agora? Tipo, é isso que não existia esse eco. Então, para mim, no começo foi isso. Hoje, os desafios são muito mais os desafios dos tripés, né? Do econômico, do social ambiental, que a coisa tem que funcionar. A economia circular ela tem que parar de pé no médio e longo prazo, né? Então, ela não pode ser uma coisa mais cara, ela não pode ser uma coisa que vai aumentar custo, muito pelo contrário. Então, a partir do momento que você olha seus processos e percebe que tem algumas formas de fazer diferente o que você vem acostumando a fazer, mas isso precisa ser demonstrado. Então, os desafios são esses. As empresas às vezes querem um resultado muito rápido e esse resultado acontece mais no médio e longo prazo. Mas eu percebo nos últimos 10 anos, desde que eu fundei o negócio, que a agenda está muito mais fácil. Uma coisa é você entrar num negócio que você vai falar com o seu possível cliente e ele não entende o que é. Eu estou muito feliz de estar com o P&G aqui. P&G, a nota fiscal número 1 da Bumera é da P&G. Tem lá na minha sala, inclusive. E acreditou na gente há 10 anos atrás. Um grande grupo, foi o primeiro cliente da gente. Então, é muito legal você ter intraempreendedores internos que acreditam no conceito e aí isso espalha dentro da empresa. Então, o desafio é esse. Às vezes, pegar a empresa que ainda está querendo entender ou não tem muito o dialeto interno para fazer projeto. Obrigado. Bom, estamos chegando no final. Eu vou pedir para uma mensagem de encerramento, o presidente Leonardo dar uma arredondada no tema para a gente aqui. Obrigado, Luiz. Eu acho que o cerne da questão, a essência do tema foi bem dissertado aqui, tanto por você com relação a regramento, né, e tendências, a posição da Bumera aqui como empresa já constituída, pré-constituída, com seu resultado pré-estabelecida, diretamente focado nesse tema que por muitos é esquecido, está bem colocado aqui. O Flávio também, parabéns aí pelo sucesso, parabéns pela forma como está gerindo aí o Gages. A Abad tem visto isso com bons olhos e tanto é que estamos aqui com você foi convidado, você está conosco sempre aí, você tem seu evento anual também que a gente faz questão de prestigiar, né? Ao Kiko, o entusiasmo com relação a essa pesquisa, da mutualidade, da pesquisa de satisfação junto aos colaboradores, que também, por grande energia dele movimentada, fez com que acontecesse essa pesquisa, que para nós é um feito, é uma constatação muito positiva, né, Kiko? Nós não imaginávamos que fosse ter um resultado tão positivo deste, mas que sempre pode melhorar. Quanto mais a gente implementar energia nessa área, a gente pode estar melhorando. E, por fim, a Luana, a Procter, toda a corporação que representa. Estou vendo aqui o André, viu o Tirso há pouco aí, que também são grandes parceiros da Abad. Eu tenho certeza aí que são muito voltados aí para essa agenda ESG, primeiro por questão toda de tendência e segundo por se preocupar mesmo com o próximo, se preocupar com o ser humano e ser uma empresa aí que tem entre os seus princípios e valores essa agenda de ESG. Agradeço a todos, eu acho que finalizamos, né? Bom, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aos painelistas, a todos os participantes, boa sequência de congresso.